Então, né, meu amigo, certamente você se lembra que o senhor Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente de Banco Central também, inclusive, fez o L com gosto nas eleições passadas, certamente na intenção de ser o ministro da Fazenda do governo Lula. Até parece que o Lula iria colocar o Meirelles para essa função ou para qualquer outra coisa no governo dele, né? Meirelles participou daquela foto ridícula, patética com o Lula e vários outros ali que acabaram eventualmente fazendo parte do governo, como Marina Silva, que foi enxotada do PT no passado, Simone Tebet, que era oposição ao Lula até não ser mais, e outros nomes também de pura conveniência, é claro, todos querendo a sua bocada. Marina Silva conseguiu, Simone Tebet também. Henrique Meirelles não ficou de fora, ficou de mãos abanando e tão logo a realidade bateu a porta, ele decidiu então ser contra o governo, falou logo de início pro pessoal, o Lula dilmou, boa sorte para quem fica, eu tô indo embora, né? Olha só o nível de comprometimento do cara com o Brasil. Mas agora ele traz esse artigo de opinião aqui no site do Estadão, dizendo o seguinte, né? Governo tem uma missão urgente a partir de janeiro, conter a trajetória da dívida pública, né? É impressionante, até parece que o governo Lula vai fazer isso em algum momento. Então vamos dar uma olhada nessa análise do Meirelles aqui, que sempre soube desses problemas fiscais. Apenas apoiou o Lula por conveniência política, por interesse próprio, não por convicção ideológica, absolutamente. Ele sabia, ele tinha plena convicção de que o Brasil iria para o buraco em que nós estamos de fato, um buraco que ainda não chegou no seu fundo, infelizmente, essa é a verdade. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, ele cita aqui os números, né? Os números, amados números do governo Lula, principalmente o número do PIB, que deve crescer a uns 3,4% em 2024, a taxa de desemprego lá embaixo, quase o pleno emprego, aquela coisa toda, o número dos desalentados, é claro, ajudando nesse cenário aqui a dar uma enxugada no número dos desempregos, né? E ele diz, a reforma tributária está feita. São bons sinais, grandes bostas a reforma tributária, diga-se de passagem, né? Uma das piores coisas que esse governo fez, junto ali com o arcabouço fiscal, o legado negativo que nós já podemos tirar do governo Lula, que está na metade ainda. Já tivemos isso na primeira metade do governo, imagina na segunda metade o que não vai acontecer ainda, né? Só que ele traz à tona, é claro, o grande ponto de tensão nesse momento, o assunto mais importante de todos, que é a questão fiscal, o tal do ajuste fiscal, que o governo Lula não vai fazer, essa é a verdade. E ele mesmo coloca aqui, né, que o controle de despesas vai ser determinante para 2025, que já está às portas. Estamos entrando na última semana de 2024, nos últimos 7 dias de 2024, né? E aí é engraçado que ele fala, né? E o crescimento deste ano é em parte devido ao aumento da produtividade ocasionado pelas reformas no governo Temer, né? Ai, o que eu falo disso, né? O Henrique Meirelles participou do governo do Michel Temer, então é claro que ele vai puxar a sardinha pro lado dele. Também de forma bastante curiosa, ele pula o governo do Bolsonaro e pula a gestão do Paulo Guedes, e aí a gente se pergunta por que ele faz isso, um governo extremamente importante que arrumou a casa do ponto de vista fiscal ainda por cima, reduziu o montante da dívida pública, né, aliás, a relação dívida sobre PIB, e entregou um superávit fiscal no último mês, mesmo tendo atravessado 2 anos de pandemia, metade do mandato com pandemia, com restrições econômicas, com gastos elevados por causa disso, mas aí o Henrique Meirelles, de uma forma providencial, esquece desse detalhe aqui. Só que ele cita uma coisa óbvia também, que grande parte aí do crescimento do PIB que nós temos
se deve ao consumo do governo, dinheiro público injetado na economia por meio dos benefícios sociais, por meio dos precatórios no ano passado, o pessoal esquece disso, mas lá no início desse ano mesmo, eu já tinha falado, a economia está aquecida agora por causa dos precatórios, 90 bilhões assim numa tacada só circulando na economia. É claro que isso vai estimular a economia, gerar um crescimento econômico fajuto e vai gerar inflação também, que foi exatamente o que aconteceu. Eu já tinha previsto isso lá atrás, coisa de 10, 11 meses decorridos aí, a realidade mostra que eu estava certo na minha leitura, né? E ele pontua aqui, o Henrique Meirelles, que isso faz com que a economia cresça no curto prazo, mas isso não dura para sempre, né? Aqui ele vem com um papo, né, de reforma tributária, porque ela vai simplificar o sistema, né? Então isso vai trazer produtividade, vai atrair investimentos. Caramba, ele tá falando do Brasil? Brasil atraindo investimentos com o Lula no governo? Estamos falando do mesmo país, Henrique Meirelles? Porque tá difícil acreditar que você está trazendo aqui esse ponto, né? Só que ele cita algo que é problemático, que eu falo também da reforma tributária, que é o período de transição, que é enorme disso aí, que vai trazer uma carga extra de burocracia e complicação tributária para um país que já é campeão nesses aspectos, né? E a alíquota do IVA vai ser muito alta, a mais alta do mundo, por sinal, já falei disso aqui no canal também, né? Então, o que é necessário a partir de janeiro? Um ajuste fiscal que, vamos lá, não vai acontecer, né? Porque o governo anunciou um pacote de medidas aí que já era pequeno, e eu falei recentemente aqui no canal, vou deixar recomendado no final desse vídeo a minha análise a esse respeito. O pacote já era pequeno, o Congresso Nacional desidratou esse pacote ainda em uns 8 bilhões de reais, e o mercado já está estimando que, na verdade, no fim das contas, no frigir dos ovos, a economia de recursos que esse pacote de gastos vai trazer vai ser 25, 26 bilhões de reais a menos do que o governo divulgou. O governo já tinha divulgado um valor baixo, mas na verdade vai ser menor ainda do que o que foi divulgado, né? Então, o Henrique Meirelles fala que o Banco Central está fazendo o seu trabalho aqui, só que o mercado está vendo que o Banco Central está agindo sozinho nesse sentido, tem mais política monetária e menos política fiscal, e isso é um problema que se reverte, obviamente, aqui na cotação do dólar, né, que já bateu aí 6,30 num dia só, uma coisa absurda de fato aí, né? Então, realmente o grande ponto aqui que o Meirelles coloca é que o que vai acalmar o mercado, né, é um conjunto de atitudes do governo para gastar menos e conter a alta da dívida pública. O grande ponto, a grande pergunta a ser respondida aqui, senhor Henrique Meirelles, é: o governo Lula vai fazer isso? Em algum momento ele sinalizou uma intenção, ainda que leve, ainda que superficial, de economizar gastos de alguma forma? Porque sim, o Lula fala que a dona Lindu ensinou ele a não gastar mais do que ele ganha, que ninguém tem maior compromisso fiscal com ele, né? Ele é a alma mais honesta desse Brasil e etc. E coisas aí, discursos bravateiros, mas a verdade é que o Lula não se comprometeu com absolutamente nada, em nenhum momento. Se não fosse assim, ele teria dito: não, nós vamos cortar do Bolsa Família, vamos cortar do BPC, vamos cortar dos supersalários, alguma coisa nesse sentido. O Lula nunca falou nada abertamente, explicitamente do que seria feito. E você pode ter certeza, eu já falei aqui no canal várias vezes, o mercado é emocionado. Se o Lula dissesse: vou cortar isso aqui, vai ser 10 bilhões de economia, o mercado reagiria bem. Reagiria positivamente, porque isso é um aceno na direção correta. Acontece é que o Lula sequer faz isso, muito pelo contrário. Quando o Haddad anunciou o pacote de corte de gastos extremamente insuficiente, esse pacote veio ainda com o anúncio de uma renúncia fiscal que vai basicamente anular qualquer ganho que o pacote fiscal
possa trazer em matéria de equilíbrio do orçamento. Então, na prática, o que nós temos visto desde sempre é um governo descomprometido com questões fiscais, que faz questão de dizer repetidas vezes: não, saúde não é gasto, é investimento, educação não é gasto, é investimento, aumento de salário de funcionário público não é gasto, é investimento. Um governo que tem em seu DNA aquela história de que gasto é vida e é assim que você faz com que a economia cresça. Se é isso que o governo fala explicitamente e principalmente demonstra a cada nova ação, a cada novo discurso, a cada novo projeto de lei proposto ao Congresso Nacional, por que esperar algo de diferente disso? Agora, se eu, que não sou economista formado, não sou um grande gestor, não tenho uma carreira nesse mundo fiscal público, não fui ministro da Fazenda, nunca fui presidente de Banco Central, se eu sei disso, se isso estava claro para mim na época das eleições, que o governo Lula levaria o país para o buraco aumentando a dívida pública, é óbvio que isso estava claro também para o senhor Henrique Meirelles. E aí fica a grande pergunta: por que, Meirelles? Por que você apoiou esse cretino desse cachaceiro? Por que você fez o L? Foi apenas em benefício próprio? Porque se for, realmente, você é um traidor da pátria. Eu vou deixar recomendado o vídeo que eu falei aqui no decorrer deste vídeo, né, minha análise sobre a saída do pacote fiscal do Congresso Nacional e o que a XP falou a respeito do valor que vai ser efetivamente economizado. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.